página 27, erro de tipo sobre o objeto. Erro in objectio. É aquele em que o agente confunde o objeto material, atingindo um que é diverso daquele pretendido. Não há previsão legal, sendo tratado pela doutrina. Erro de tipo sobre a pessoa. Erro in persona. É aquele em que o agente queria atingir determinada pessoa, denominada vítima virtual, mas vem a atingir a outra, chamada de vítima real. Há um erro na representação, ou seja, o agente vê alguém e pensa se tratar de pessoa diversa. Erro de tipo sobre a execução. Aberratio ictus. É aquele em que o agente não erra na representação, sabendo exatamente quem quer atingir com a sua conduta delituosa. Entretanto, ele falha na execução do crime, por acidente ou erro, relacionando ao meio de execução. Resultado diverso do pretendido aberratio crimis ou aberratio delicti. É aquele em que o agente, por erro na execução, provoca lesão em bem jurídico diverso do pretendido. Erro sobre o nexo causal. É aquele em que o agente pratica o resultado pretendido, mas com outro nexo de causalidade. O sujeito ativo pratica uma conduta visando a produção do resultado, mas não atinge como imaginava. A doutrina aponta duas hipóteses. Erro sobre o nexo causal em sentido estrito. O agente só pratica um ato, mas atinge o resultado por causa diversa da que pretendia. Dolo geral ou aberratio cause. Há uma pluralidade de atos. O agente imagina que atingiu o resultado com a sua conduta, sendo que, após, pratica outra conduta e somente assim atinge o resultado. Responde pelo resultado da mesma forma, pois se entende que o dolo é geral, isto é, abrange qualquer conduta praticada pelo sujeito que está imbuído de ânimos da prática do delito, da intenção livre e consciente de praticar o resultado. Discriminantes putativa. Pode ser conceituada como uma imaginação do agente que existe uma causa que exclui a ilicitude de seu comportamento. A discriminante putativa por erro de tipo ocorre quando o agente imagina um fato que lhe permitir agir sob uma excludente de ilicitude. Se inevitável, afasta-se o dolo e a culpa, não sendo punido o agente. Se evitável, o agente responde pela modalidade culposa do delito, se houver. Discriminante putativa por erro de proibição, que ocorre quando o agente interpreta a norma de forma errada, pensando que está acobertado sem efetivamente estar. Se inevitável, não responde. Se evitável, pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Erro de tipo causado por terceiro. Neste caso, o agente percebe a realidade de forma equivocada por causa de um agente provocador que o induz a erro. O agente provocador é considerado o autor mediato, figura que estudaremos adiante.
mas que é aquele que se usa de outrem para a prática do delito. O agente provocado só responderá se tiver agido com dolo ou culpa. Teoria geral do crime, fato típico e ilicitude. Resultado. Resultado é o que o comportamento típico produz. A doutrina possui teoria sobre o resultado. Teoria naturalística, o resultado é a modificação realizada no mundo exterior pela conduta comissiva ou omissiva do agente. Teoria jurídica ou normativa, o resultado é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Com a leitura do artigo 13 do Código Penal, vislumbra-se que somente se compatibiliza perfeitamente com a legislação em vigor a teoria normativa, por preconizar que todo crime possui resultado. Em decorrência da teoria naturalística, classifica-se as infrações penais em crime material, que é aquele que prevê a produção do resultado naturalístico, sem o qual o crime se consuma, sem o qual o crime não se consuma. Temos também o crime formal, que é aquele que possui a previsão de resultado naturalístico, mas cuja produção é irrelevante para a consumação do delito. Crime de mera conduta é aquele em que não se prevê a produção do resultado naturalístico. Sobre o critério da teoria normativa ou jurídica, os crimes são classificados segundo o resultado que produzem. Crime de dano. Crime de dano é aquele que produz um resultado consistente na lesão ao bem jurídico. Crime de perigo é aquele cuja ocorrência se verifica com a exposição do bem jurídico a um perigo ou riscos. Os crimes de perigo se subdividem conforme a necessidade ou não de se provar a efetiva exposição do bem jurídico a um risco de dano. Crime de perigo abstrado é aquele em que o legislador presumiu de modo absoluto a ocorrência de perigo ao bem jurídico em determinada situação. Crime de perigo concreto é aquele que, para se configurar, exige a demonstração de efetivo risco de dano ao bem jurídico. Nexo causal é a relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Nos crimes omissivos, o nexo causal é normativo, isso é, realizado com o intermédio de uma norma que liga o resultado à conduta do agente, aquela que prevê o dever jurídico de agir. No caso de crime omissivo qualificado pelo resultado, como ocorre na omissão de socorro, é imprescindível, entretanto, que se demonstre o nexo da causalidade entre a omissão e referido resultado. Há diversas teorias para a definição do nexo causal. Teoria da equivalência dos antecedentes. Segundo essa teoria, todo e qualquer fator que tenha contribuído para o resultado deve ser considerado sua causa. Possui conexão com a teoria do candidato sine. Possui conexão com a teoria do conditio sine qua non, pensada pelo filósofo utilitarista Stuart Mill.
Uma crítica que foi feita em relação a tal teoria seria a possibilidade de se fazer o regressus ad infinitum. Foi elaborada pelo jurista Maximilian van Bury. Teoria da eliminação hipotética dos antecedentes casuais. Preconiza que causa é todo fato que, se for eliminado no campo da suposição, leva à exclusão do resultado. Assim como a teoria anterior, a questão é o ilimitado regresso, já que todo antecedente cuja eliminação hipotética exclua o resultado seria considerado sua causa. Os antecedentes casuais seriam ilimitados. A aplicação conjunta das teorias da equivalência dos antecedentes casuais e da eliminação hipotética geraria a denominada casualidade objetiva ou efetiva do resultado. Somente a casualidade psíquica, entretanto, impede com que o regresso seja eterno, considerando todos os antecedentes que são considerados causa do resultado provocado. Teoria da causalidade adequada. Determina que só deve ser considerada causa a condição que seja idônea para produzir o resultado. Não basta que o antecedente seja um condito sine qua non, ou seja, que sem a sua ocorrência o resultado não ocorreria. É necessário que antecedente possua idoneidade para a produção do resultado. Entretanto, critica-se essa teoria em razão de eliminar o nexo causal e, portanto, a imputação causal em casos de mínima probabilidade de a conduta do agente produzir o resultado. Foi elaborada pelo professor alemão Johannes von Keyes. Teoria da imputação objetiva. Busca dar ao nexo causal um conteúdo jurídico e não só naturalístico. Não basta analisar o antecedente no modo das ciências exatas, da lei de causa e efeito. É imprescindível que se analise também o conteúdo jurídico do antecedente. Deste modo, o fato típico depende de imputação objetiva, análise da causalidade naturalística de que o antecedente seja causa do resultado. Cuida-se de uma análise da causa e efeito. Imputação subjetiva, verificação sobre a existência do dolo ou da culpa, imprescindível a consideração de que um antecedente é causa efetiva do resultado. Exige-se, de todo modo, que a conduta crie um risco não permitido para a produção do resultado. Não é todo risco que enseja responsabilidade penal. Só pode ser imputado a alguém o resultado que esteja na linha de desdobramento normal de sua conduta, não sendo possível a responsabilização penal por um comportamento socialmente aceito como permitido. Referida teoria foi promulgada pelo jurista e filósofo alemão Karl Leris. O nexo causal e o direito penal brasileiro. Por meio da leitura do artigo 13 do Código Penal, percebe-se que houve a adoção da teoria da equivalência das condições. Sua base é chamada regras do condito sine qua non, isto é,
deve ser considerada causa aquele comportamento comissivo ou omissivo, aquele cuja a ausência implicaria na não produção do resultado. Percebam que, conforme destacado no estudo da teoria da equivalência das condições, a adoção da literalidade da norma levaria ao regnus ad infinitum. Com causas são antecedentes causais de um mesmo resultado. São comportamentos cuja não ocorrência eliminaria o resultado. Essa condição podem ser absolutamente ou relativamente dependentes. Com causas são antecedentes causais de um mesmo resultado. Ou seja, com causas são aqueles antecedentes causais de um mesmo resultado. São comportamentos cuja não ocorrência eliminaria o resultado. Essas condições podem ser absolutamente ou relativamente dependentes. Absolutamente dependentes são a causa do resultado não se origina, direta ou indiretamente, da conduta, possui origem totalmente diversa, rompem o nexo causal. Relativamente dependentes. A causa do resultado não se situa na linha de desdobramento causal da conduta. Entretanto, origina-se, mesmo que indiretamente, da conduta do agente. O parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal estipula o seguinte a respeito das concausas. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Parte da doutrina aponta que seria a adoção excepcional da causalidade adequada. Existe, portanto, uma possibilidade de uma causa relativamente dependente romper o nexo causal, excluindo a imputação. Logo, a causa absolutamente independente sempre rompe o nexo causal. No caso das conclusas relativamente dependentes, só haverá o rompimento do nexo causal se ela for superveniente e produzir por si só o resultado. Tipicidade é o enquadramento ou a sobreposição total de uma conduta praticada no mundo dos fatos ao tipo legal, molde descritivo da lei penal. Parte da doutrina diferencia tipicidade e adequação típica. Vejamos as correntes sobre o assunto. Doutrina tradicional. Tipicidade consiste na subsunção de fato ao tipo penal. É chamada de tipicidade formal. Doutrina moderna. A tipicidade possui um aspecto formal e um material. A tipicidade formal é a subsunção entre os fatos da realidade e o tipo penal previsto na lei penal incriminadora. A tipicidade material consiste em um juízo de valor referente à relevância da lesão ou ameaça de lesão. Teoria da tipicidade concomitante. Essa teoria, elaborada pelo jurista Eugênio Raul Zaffaroni, entende que o fato típico engloba a tipicidade formal.